Estamos aí na última noite, né, deste fim de semana da família. Eu agradeço a Deus pela participação de cada um, por vocês ter escolhido estar aqui conosco para juntos louvarmos, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Convido neste momento o pastor Wellington e, em nome da igreja, pastor, nós do Lar e Família agradecemos muito ao Senhor por ter aqui aceito o convite de estar aqui conosco nesta noite. E eu convido aqui a Marinete, em nome da igreja, nós gostaríamos de deixar aqui uma lembrancinha para o Senhor, agradecendo aí. Que Deus... E neste momento eu gostaria de convidar aqui a mãe do Senhor à frente também, e o nosso ancião Ailton, para que a gente possa fazer uma oração pelo Senhor, pela família, para que Deus possa abençoá-lo, continuar abençoando, né? O lar. Bom, eu gostaria de dizer que, para mim, eu não tive o privilégio de estar aqui ainda em 2013, quando você foi pastor distrital dessa igreja, mas é uma satisfação muito grande te conhecer assim mais de perto e ter passado esse final de semana maravilhoso aí juntos. Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos nos colocar de joelhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de te adorar, de estar na tua santa presença todos os dias. Te agradecemos também porque, em meio ao mundo de dor, de sofrimento, de lutas, o Senhor nos dá o prazer, a alegria de conhecermos pessoas tão especiais. E este fim de semana, o Senhor nos colocou diante de alguém tão maravilhoso, uma pessoa abençoada por ti, alguém que atendeu o seu chamado e atende todos os dias. É o pastor Wellington, e nós estamos aqui para interceder por ele, por sua família, sua mãe que está aqui também, a sua esposa, a sua filhinha e todos os seus queridos. Que a tua graça, o teu perdão, a tua paz, o teu amor seja presente todos os dias na vida deles e que eles possam continuar firmes nas tuas promessas, cuidando assim do teu rebanho, das pessoas que tanto precisam de ti. Senhor, que a cada dia ele possa sentir e viver a alegria que é estar ao teu lado. E que muito em breve ele e sua família, e todos nós, possamos realizar o maior sonho de nossas vidas, que é estarmos contigo por toda a eternidade. Nós oramos, estende as tuas bênçãos sobre nós, derrama o teu Santo Espírito sobre todas as pessoas aqui presentes e todos os teus filhos na face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado pelo carinho de vocês, pela acolhida, pelo presente. É bom voltar a uma comunidade onde a gente foi muito feliz e onde nós fizemos muitos amigos que perduram. E esses mimos e essa alegria com a qual nós somos recebidos aqui, isso enche o nosso coração de satisfação também. Toda vez que eu faço uma semana de família, um fim de semana de família, uma programação, é sempre uma oportunidade de repensar a minha própria dinâmica familiar. Então a gente sempre cresce, a gente sempre recebe mais do que a gente dá. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho falado desde sexta-feira. A questão de família, ela é desafiadora dentro do contexto da igreja. Muitas famílias sofrem caladas e nós precisamos nos voltar para os fundamentos para que a gente encontre a verdadeira paz e a verdadeira felicidade que Deus tem prometido para a família. Eu gosto muito da ideia de que a família e o lar, quando ele é bem estruturado, quando ele é fundamentado na vontade de Deus, ele é um pedaço do céu na terra. O mundo é duro, o mundo é hostil, ele é agressivo. E quando você tem toda uma série de atividades fora,
de casa e você tem que lidar com trabalho, com estudo, com situações das mais diversas, como é bom você voltar para casa e saber que a sua casa é um pedaço do céu. Né? Isso não significa que não existam os desafios que são pertinentes a cada momento, a cada fase da vida. Mas é bom quando você volta e você sabe que você tem um lugar onde você pode ser você e onde você é acolhido apesar de quem você é. Né? Porque essa é a realidade. O nosso cônjuge, nossos filhos nos conhecem melhor do que ninguém. E quando é um lar cristão, eles nos amam apesar de nós sermos quem nós somos. E nós os amamos também dessa maneira e nós crescemos, porque dia a dia o lar cristão, ele é estruturado de tal maneira que se torna um objeto, um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus para o aperfeiçoamento de todos os seus membros, até que Cristo venha e nós então possamos herdar o lar eterno, né? O lar que será feliz para todo sempre. Na sexta-feira eu falei sobre 3 grandes desafios que os lares cristãos enfrentam no século 21. Eu falei a respeito do pluralismo moral e religioso, falei do subjetivismo, relativismo, que são resultantes desse pluralismo, e da dissociação que existe entre a vida religiosa, a vida de fé, e a vida prática. Né? Esses desafios, eles cercam todos os lares. E o antídoto para nós fazermos frente contra essas tendências é nós nos fundamentarmos na palavra de Deus e termos o altar da nossa casa restaurado. E eu mencionei o texto de Deuteronômio 6, que é a profissão de fé do judaísmo, né? E deveria ser a nossa profissão de fé também no sentido de considerar a soberania de Deus. Né? O nosso Deus é um, o Senhor é um, e nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ter no nosso coração a palavra dele, e a partir do nosso coração, então, inculcar essa palavra nos filhos e compartilhar essa palavra dentro da dinâmica familiar. Você não dá aquilo que você não tem, você não pode compartilhar aquilo que você não recebeu. Então, mais do que o culto familiar, como a gente costumeiramente tem visto, né, o momento da oração, o momento de alguma leitura devocional, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus em família. Em família. Existe um momento em que nós nos aprofundamos na palavra individualmente, né, você tem o seu momento devocional, você tem o estudo da lição da escola sabatina, algum livro que você esteja lendo, né, mas existe um momento em que a família precisa crescer também. Isso acompanhando as fases, né, que cada lar vivencia. Ontem nós falamos a respeito de 4 famílias bastante desajustadas do relato sagrado, e o objetivo do sermão de ontem foi nós refletirmos no que Deus pode fazer mesmo quando os lares se encontram com problemas. Às vezes a gente acha que um lar problemático, ele vai ser para sempre problemático, não há esperança para esse tipo de lar, mas nós vimos ontem, por meio das histórias de Tamar, de Raabe, de Ruth e de Batseba, que apesar desses lares terem sido estruturados, começando de uma maneira não ideal, quando Deus ele está à frente, as coisas mudam. E esses lares foram bênção porque fazem parte da linha genealógica do próprio Senhor Jesus Cristo. E o relato de Mateus menciona essas 4 mulheres, e somado também a Maria, que não foi mencionada ontem por um motivo bastante especial. Maria, ela não teve nada de errado, o lar dela não era desestruturado. Deus entrou na história de uma maneira incomum. É por isso que eu não mencionei o caso de Maria. Mas Maria é mencionada no relato também da genealogia de Mateus, e não é mencionada. Essas mulheres não são mencionadas na genealogia de Lucas. São detalhes que a palavra de Deus nos apresenta. E eu acredito que Mateus ele mencione essas mulheres justamente para dizer para nós que não existe caso perdido. Não existe família que não possa ser restaurada, que não possa cumprir um papel especial no plano de Deus, quando Deus está à frente dessa família. Então nós precisamos acreditar nisso. O sermão de hoje
ele está baseado no capítulo 5 e no capítulo 6 de Efésios, e nós vamos ver um pouquinho qual é o ideal de Deus para a família cristã. Efésios, capítulo 5, capítulo 6, nós não vamos ler, evidentemente, todo o capítulo, mas eu quero extrair aí algumas considerações. O capítulo 5 de Efésios é conhecido por um versículo que tem uma mensagem muito forte, e eu vou ler esse primeiro versículo, e eu não gostaria que você gerasse um preconceito a partir da leitura desse versículo, porque nós vamos estudar esse versículo dentro do seu contexto. O que eu vou fazer agora é fazer a leitura de um texto que tem sido mal utilizado ao longo da história, ao longo dos anos, e eu digo aqui séculos, e que tem sido um peso, especialmente para as mulheres, e que rotulou o cristianismo como um movimento machista, como um movimento de opressão às mulheres. E ao longo do tempo o texto foi utilizado de maneira equivocada, de maneira errada, e realmente, a partir dessa visão, a fama que o cristianismo recebeu, ela acabou se justificando por uma má interpretação da Bíblia. Vocês já leram esse texto, Efésios 5, 22, a Bíblia diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E eu paro aqui, porque é assim que esse texto tem sido usado. As mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos, ponto. Tudo que se lê hoje, vamos dizer assim, quando se fala da visão cristã de família, muitos vêm para esse texto e querem obrigar uma interpretação a partir dessa leitura totalmente enviesada. Por isso eu disse, na sexta-feira, que a resposta para essa diversidade de formatos familiares que nós temos visto hoje, para esses desafios familiares, não é nós nos voltarmos para a família tradicional, porque esse elemento de submissão irracional faz parte desse conceito de família tradicional. Nós não devemos nos voltar para a família tradicional, nós devemos nos voltar para a família bíblica. E existe uma diferença aí. O capítulo 5 de Efésios começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por que eu estou lendo esses dois primeiros versículos? Porque eles formam o contexto em que tudo que vem na sequência está inserido. O apóstolo Paulo começa dizendo que nós todos devemos ser imitadores de Deus e devemos andar em amor, tendo qual parâmetro de amor? Tendo qual parâmetro de fidelidade? Cristo. Jesus Cristo. Ele é o parâmetro. Para todas as coisas, Ele é o parâmetro. Por isso, quando nós falamos a respeito de um altar restaurado, esse altar obrigatoriamente tem que ter o cordeiro dentro dele. Cristo é a referência. O apóstolo Paulo, então, ele começa a descrever ali o fruto da luz e as obras das trevas. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero que, à luz dos versículos 1 e 2 que nós acabamos de ler, você acompanhe comigo os versículos 15 a 21. A Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Observe que esses versículos aqui, eles se encontram imediatamente antes do modelo da família cristã, que segue a partir do versículo 22. Por que eu acho importante nós lermos dentro do contexto? Para que a gente consiga entender
o que o apóstolo Paulo está de fato querendo nos ensinar. Ele começa o capítulo dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, que nós devemos andar em amor e que nós devemos ter Cristo como modelo, como referência. Depois ele fala que nós devemos nos apartar do vinho e estar cheios do quê? Do Espírito. Nós somos imitadores de Deus, nós andamos em amor, nós temos Cristo como modelo quando nós estamos cheios do Espírito. Não é isso que nós aprendemos em Gálatas? Por exemplo, Gálatas 5:22 diz o quê? Fala a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, e aí vem a sequência. Quando nós somos cheios do Espírito, nós estamos em Cristo. Estando em Cristo, nós passamos a ser imitadores de quem? De Deus. Existe uma relação de causa e efeito aqui. É dentro dessa relação que ele, no versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. E essa frase, essa ordem, ela se torna chave na discussão a respeito de como deve ser a família cristã. Eu não vou ler primeiro o versículo 22, eu vou voltar no versículo 22 na sequência. E aí nós vamos começar a partir da experiência do marido. E a partir da experiência do marido, depois eu volto para a esposa, depois nós seguimos a sequência natural do texto. No versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher. E quem é o modelo que ele vai apresentar na sequência? Cristo. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual é a ordem que o apóstolo Paulo dá aos maridos? Nesse espírito de sujeição mútua, que é reflexo da presença do Espírito na vida da família, qual é a ordem que o apóstolo Paulo dá aos maridos? Amai quem? Ame a vossa esposa. Quão intenso foi o amor de Cristo pela igreja? Quão profundo foi? Quão profundo foi? Cristo não amou de palavra. Cristo amou e se entregou pela igreja. Veja que não é qualquer tipo de amor. A palavra de Deus, a língua grega, tem 4 verbos para indicar o amor. Em português a gente só tem um. Amor é amor, ponto. Mas em grego, nós temos 4 palavras gregas que são traduzidas como amor dentro do Novo Testamento. Então nós temos a palavra filéu, que é o amor fraternal. Nós temos a palavra estergo, o verbo estergo, que é o amor suportação, suporte, do apoio. Nós temos o amor eros, que é o amor sexual, erótico. E nós temos o amor ágape, que é o amor pleno, puro, princípio, o amor de Deus. Quando Paulo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e os maridos devem amar a esposa, ele está usando aqui o verbo ágape. Não tem que ver com fraternidade, não tem que ver com sexualidade, não tem que ver com suportação, com apoio. Tem que ver com amor em seu princípio pleno, puro. O amor que vem de Deus, o amor que é fruto do Espírito. Queridos, esse é um desafio. Eu falo aqui para os homens, para os maridos, esse é um desafio para nós. O que a palavra de Deus está pedindo de nós é desafiador. Porque amar em termos de sexualidade é muito fácil. Amar em termos de suportação é muito fácil. Amar em termos de fraternidade é muito fácil. Agora, amar em princípio, a ponto de se sacrificar pelo objeto amado,
Isso exige de nós uma dose muito maior de comunhão e de transformação. O amor do marido pela esposa, a semelhança do amor de Cristo pela igreja, é um amor sacrificial. É um amor que enxerga no outro uma importância maior do que a si mesmo. E aí eu volto para o versículo 22, porque eu entendo que quando o marido ele consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a esposa vai entender a submissão de uma maneira totalmente diferente. Porque o texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Veja que a referência de amor é Cristo para o marido. A mulher deve ser submissa ao marido como ela é submissa ao Senhor, como a igreja é submissa ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E ele continua: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E agora a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você é a igreja, eu sou a igreja. Quando nós dizemos que nós somos submissos a Cristo, que tipo de submissão é essa? É a submissão que ao longo do tempo foi elaborada a partir desse versículo para justificar o machismo? Alguém aqui se sente como se Cristo estivesse oprimindo a vida? Que tipo de submissão é a nossa diante de Deus? É uma submissão voluntária, é uma submissão em reação ao amor que nós recebemos dele, não é algo que nos oprime, não é algo que nos fere, não é algo que nos constrange, algo que respeita, né, a diferença que existe, as diferenças que existem entre as pessoas. Então veja, quando o marido ele ama sacrificialmente, como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja, a mulher considera o marido o quê? Como ela considera o marido dentro de casa? Como líder da casa. Por mais que o movimento feminista, especialmente nos nossos dias, ele procure apresentar uma ideia de que não se necessita do homem, e aqui não é uma questão de se necessitar do homem. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Todas essas orientações estão debaixo dessa ordem, sujeitando-vos uns aos outros. Quando o movimento quer defender essa ideia e emancipar a mulher, e retirar essa ligação importante que completa, porque o ser humano ele é completo na imagem, a imagem de Deus é completa no homem e na mulher, é interessante isso. O livro de Gênesis afirma isso claramente. Quando Deus criou o homem e mulher, ele os fez imagem de Deus. É na junção de homem e mulher como um que nós encontramos a imagem de Deus. É interessante isso. Então, essa tentativa de dissociar a relação de interdependência que existe entre homem e mulher é uma forma do inimigo procurar desfazer a imagem de Deus no homem. É algo muito mais profundo do que as pessoas procuram imaginar, ou conseguem imaginar. Veja, eu gosto muito de uma citação de Ellen White, em que ela diz que a mulher não foi criada do homem a partir do pé ou da cabeça, foi criada da costela. Não foi criada do pé para que o homem não pisasse nela, nem da cabeça para que ela não estivesse sobre o homem, mas da costela para que ambos estivessem um ao lado do outro. O homem não está acima ou abaixo da mulher, o homem está conduzindo, ele vai à frente, no mesmo nível. Para aqueles que estão acostumados a fazer caminhadas, por exemplo, quando você vai numa caminhada, especialmente na mata, o que vai na frente é o que vai abrindo o caminho. É mais árduo.
Ele abre o caminho para que aqueles que vão atrás tenham um caminho mais suave para percorrer. Esse é o papel do homem. E a mulher vai junto, no mesmo nível. O que é interessante é que o homem deve amar como o Senhor amou. A mulher deve ser submissa como a igreja é submissa a Cristo. Quem está no centro dessa relação? Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que Ele é o elemento central que mantém o equilíbrio das relações. Por isso, se o altar da família não tiver o cordeiro, ele será um altar deficiente. Se Cristo não for o paradigma, não for o modelo, esse será um altar deficiente. O texto continua. E aí eu vou para o capítulo 6, versículo 1. Porque nós já vimos as mulheres e os maridos. E agora nós vamos ver quem? Os filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais em quem? No Senhor. Veja que o Senhor ele é repetido em cada uma das instâncias. O marido ama como o Senhor amou. A mulher deve ser submissa como a igreja é submissa ao Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Por que os filhos devem obedecer aos pais? Por que os filhos devem obedecer aos pais? Queridos, na dinâmica de um lar cristão, e isso está no livro Orientação da Criança. Na dinâmica de um lar cristão, os pais devem agir em relação aos filhos como Deus age em relação aos seres humanos. E a primeira referência de Deus que os filhos têm é a partir do relacionamento que eles têm com os pais. Um filho que é obediente aos pais é um filho que tem de ser obediente a Deus. E isso é bastante interessante. Na cultura judaica, o mandamento de honrar pai e mãe é visto como a dobradiça das leis. É interessante isso. E eles têm esse conceito: quem não consegue obedecer aos pais terrestres não vai obedecer ao Pai Celestial. Por isso é a dobradiça das tábuas, vamos dizer assim. Os pais, eles foram colocados na posição em que estão para proteger, para aconselhar, para guiar, para educar. E os filhos precisam reconhecer isso. E é papel dos filhos honrar o papel que os pais desempenham por meio de uma relação respeitosa, por meio de uma relação de ajuda. Os filhos, por isso que os filhos devem ser educados desde pequenos a participar das responsabilidades do lar. Eles precisam entender que as coisas acontecem dentro da dinâmica familiar porque existe o esforço do pai e da mãe, e que tudo que está dentro de casa foi conseguido com bastante esforço, e eles precisam reconhecer esse esforço e honrar o esforço dos pais. Além disso, os filhos devem obedecer aos pais, porque os pais eles têm estrada rodada, experiência. Eu ouvi uma frase um tempo atrás, e eu gostei dessa frase. É uma frase engraçadinha, né? Diz assim: tem gente que aprende apanhando. Tem gente que aprende vendo o outro apanhar. E tem gente que nem apanhando aprende. Tem gente que aprende apanhando, tem gente que aprende vendo o outro apanhar, e tem gente que nem apanhando aprende. E aí vem a pergunta: se os pais já têm experiência e já experimentaram, né, já viram uma série de coisas, e eles estão dizendo: olha, não vá por esse caminho,
Por que o filho vai querer caminhar por aquela trilha? Filhos, sejam inteligentes. Nem sempre eu fui tão obediente assim, mas hoje eu posso dizer, minha mãe está aqui, eu vou mentir na frente dela? Eu cometo 2 pecados, primeiro mentir na igreja, depois mentir na frente da minha mãe, né? Aí tem meia dúzia de ursa lá fora me esperando na hora que eu sair da igreja. Só que todas as vezes em que eu fui desobediente, eu colhi as consequências. Se eu tivesse ouvido e não tivesse feito, eu teria me poupado de situações ruins. Então, hoje eu posso falar, né, agora, começando a exercer uma função de pai, eu espero poder compartilhar as experiências da vida como meus pais compartilharam. E eu vou dizer uma coisa para os filhos, quando pai e mãe diz assim, olha, não anda com fulano, que fulano não é pessoa para andar com você, pode acreditar. Pode acreditar. É isso mesmo. E aqueles que estão, que têm alguma caminhada aí, que, né, podem dizer assim, realmente, se eu tivesse ouvido minha mãe, meu pai lá atrás, não tivesse me ouvido com fulano, ciclano, beltrano, eu teria me preservado de uma série de problemas. Então, tem hora que você tem que confiar. É uma relação de fé, sabe? Você não está vendo, mas você tem que confiar que aquele é o caminho. Por isso a Bíblia diz, filhos, obedeçam aos vossos pais em quem? No Senhor. E aí tem um detalhe. Nós estamos falando aqui de pais tementes a Deus. Pais tementes a Deus. Por isso os pais precisam ser muito sensíveis à voz do Espírito, porque eles são instrumentos de bênção na vida dos filhos. E aí vem na sequência, e aí uma palavra direcionada aos pais, versículo 4 diz assim, vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você observou que todos os papéis têm Cristo, tem o Senhor no centro deles? Todos eles. A estabilidade do lar só acontece quando Cristo é o fundamento do lar. Eu gosto da versão paralela, porque esse texto aqui, ele tem um paralelo em Colossenses, numa versão bastante resumida. Vamos a Colossenses, no capítulo 3. Eu gosto dessa versão paralela, é bem resumidinho. No capítulo 3, versículos 18 a 21, o apóstolo Paulo repete essas instruções de maneira resumida, e ele diz assim, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha que interessante. Nessa versão resumida, não a trateis com amargura. Quando você ama, você não amargura o ser amado. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E agora olhe os pais. Pais, não irritei os vossos filhos. No capítulo 6 de Efésios, como é que está escrito lá? Não provoquei os vossos filhos a ira. E aqui, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha que interessante isso aqui. Um pai e uma mãe podem desanimar os filhos. Às vezes é fácil o pai cobrar uma atitude de obediência dos filhos. É mais fácil, ele é mais velho, ele tem uma posição de autoridade consolidada. Mas a palavra de Deus não diz que o pai e a mãe devem ter uma atitude déspota, tirana. Não é uma questão de andar com mão de ferro em casa. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz assim, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. A palavra diz assim, pais, não irritem os vossos filhos, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que eles não fiquem desanimados. Olha que expressão. Um pai irrita o filho, desanima o filho, por exemplo, quando ele trata o filho de maneira hostil. Quando tudo é na base do grito, quando tudo é na base da pancada. Isso desanima o filho. Um pai e uma mãe tratam o filho, desanimam o filho quando dentro de casa, quando existem mais irmãos, apresentam preferências
e tratam com distinção os filhos. Dá algo de melhor para um e deixa o outro de lado. Isso desanima os filhos, a questão das preferências. A palavra de Deus tem uma história interessante, a história de José, né? José foi tratado com uma preferência, né? Todo um detalhe especial ali do pai, e isso provocou um grande problema em família. Um pai e uma mãe desanimam os filhos quando não permitem que os filhos cresçam, se desenvolvam, amadureçam. Não se pode tratar um filho de maneira inadequada em relação à idade em que ele está, ao nível de responsabilidade que ele deveria ter. Então, conforme um filho cresce, o nível de responsabilidade deve crescer. E os pais devem ter a consciência de ir soltando o filho à medida em que eles crescem. Até porque pais superprotetores, eles geram adultos frustrados. Eu não sei quantos de vocês já viram isso. Quando o pai e a mãe são superprotetores, os filhos desse tipo de relacionamento são como? Inseguros, insatisfeitos. E nós estamos vivendo uma fase interessante, em que muitos pais, os filhos se perdem em uma série de caminhos e descaminhos, e os pais chegam assim, mas eu dei tudo para o meu filho. De que maneira? A questão não é você dar tudo. Até porque hoje o que se pensa em dar, né, eu dou tudo para o meu filho, está muito relacionado a objetos, a experiências, né? Não, eu dei uma viagem para o meu filho, eu dei um iPhone para o meu filho, eu dei um computador para o meu filho, eu dei um carro para o meu filho. Quando, na verdade, o que os filhos precisam é da atenção, é do conselho, é da presença do pai e da mãe. É desse processo de crescimento que respeita a maturidade em cada fase do desenvolvimento da criança, do juvenil, do adolescente, do jovem. Lá em casa, eu vou contar a experiência, minha mãe está aqui. Minha mãe e meu pai, né, eles tinham muito essa... Então, era uma questão assim, se eu ia à casa de um amigo, tinha hora para voltar, e aquela hora tinha que ser obedecida. E quando isso não acontecia, eu acabava perdendo alguma coisa, embora eu não me lembre de ter assim, passado da hora. A minha irmã teve situação, minha irmã do meio. É uma boa mãe hoje, tudo, mas às vezes ela se perdia no horário, né? E aí ela acabava perdendo algum privilégio. É o tipo de situação, e conforme você vai crescendo, você vai tendo novas responsabilidades, e você precisa gerar dentro da sua casa uma cadência de responsabilidade. Filho, filha, isso aqui é para você, você precisa cuidar disso, o não cuidado, o desrespeito a essa situação que está sob sua responsabilidade acarreta isso. Isso é ensinar. Faz parte do discipulado. A gente gosta de usar essa palavra na igreja, muito função de conduzir pessoas a Cristo. E aqui deixa eu dizer uma coisa, você pai, você mãe, você tem a responsabilidade de conduzir o seu filho e sua filha ao Senhor. Discipulado e disciplina vem da mesma raiz. Disciplinar os filhos tem que ver com discipulá-los no caminho do Senhor. Nós criamos uma ideia de que a disciplina está relacionada com punição. Essa ideia é equivocada. Essa ideia ela é equivocada. Tanto que quando a gente, na escola, tinha o monitor de disciplina. Mas espera aí, a disciplina não deveria ser olhada somente sob a perspectiva da punição. A disciplina está relacionada com o processo de discipular. Disciplinar e discipular são sinônimos dentro dessa dinâmica bíblica da educação. Então, os filhos, eles são irritados, né? Eles são provocados à ira, ao desânimo, quando existe incoerência dentro de casa. Quando o pai diz uma coisa, a mãe diz uma coisa, mas
na prática é outra. E deixa eu dizer algo. Muitas vezes, alguns adolescentes saem da igreja porque eles não conseguem ver o compasso entre os pais na igreja e os pais em casa. E na adolescência existe um senso de justiça muito forte, né? O adolescente ele tem um senso de justiça tremendo. Isso é muito legal. Isso é muito bom. O problema é que, às vezes, esse senso de justiça ele não é moderado por uma reflexão mais profunda. O senso de justiça é muito bom. E todos nós deveríamos ter um senso de justiça aguçado. Mas o senso de justiça ele deve estar permeado por uma percepção madura dos fatos. Então, eu querer ser justo é uma coisa. Eu querer ser justo sem avaliar todos os ângulos que envolvem uma questão, isso pode me levar a ser injusto. Olha que interessante. Querendo acertar, a gente acaba errando. Mas eu me lembro de uma jovem que me procurou, eu fui pastor dela, lá no Paraná. E era uma jovem muito brincalhona e animada, e participava do Clube dos Bravadores. E um dia ela me procurou, e ela disse assim: pastor, eu queria conversar contigo. E eu, claro. Depois do culto, tomei um tempo para conversar com ela. E ela disse assim: pastor, isso aqui tudo é uma hipocrisia. Ela deu um murro no rim, assim, sem pensar, né? E eu parei assim, eu falei: mas por que você está falando isso? E ela começou a relatar algumas questões, muitas delas envolvendo o contexto da família dela. E conforme ela foi falando, eu fui entendendo um pouco, eu conhecia a família. E eu fui pensando, como é que eu vou lidar com a ira justificada dessa jovem? Porque se eu estivesse no lugar dela, na idade dela, eu teria a mesma reação. E eu procurei trabalhar com ela o contexto de que, por mais que ela estivesse observando essa hipocrisia que ela via e que eu concordava que era uma situação hipócrita, se ela fosse tão dura com ela mesma, em outros ambientes, ela perceberia que ela também tinha uma postura hipócrita. Eu trouxe ela para o mesmo nível, eu disse assim: escuta, mas e nesse contexto? E assim, e tal? Isso também não é uma hipocrisia? Quando você fala algo e você vive de uma maneira diferente. E aí ela desarmou. E eu falei assim: eu concordo com a sua indignação. Eu concordo com ela. Mas eu gostaria que você olhasse além da superfície. E você observasse que os seus pais, eles estão lutando como você também está lutando. E que você visse que eles, apesar de terem esse padrão duplo, eles têm uma virtude que é educar você na igreja desde pequenininha. E você tem esse senso de justiça hoje, porque você conhece aquilo que deveria ser. Então, se você conhece o que deveria ser, e você não está fazendo aquilo que deveria, isso deveria fazer você pensar que você também está entrando nessa ciranda que você condena. E que o mais sábio seria você então se entregar ao Senhor e pedir assim: Senhor, me ajuda a ser autêntica nas minhas relações. E assim você olhar com um olhar de mais misericórdia para com seus pais. Ela,
entendeu a conversa e continuou ali na nossa comunidade por um tempo. Depois de alguns anos, eu vi rapidamente numa postagem de alguém da igreja lá, dessa igreja onde eu fui pastor. Essa menina não vive mais no Brasil, ela mora em outro país e, ao que tudo indica, ela não frequenta mais a igreja. E às vezes a gente se pergunta até que ponto a gente poderia ter feito mais para ajudar, mas foi algo posterior. E a vida é feita de escolhas. Mas veja, os filhos ficam desanimados quando os pais não são aquilo que eles dizem ser, fora das portas de casa. Por isso, queridos, a família cristã, ela é cristã de fato, quando ela consegue vivenciar, experimentar aquela dinâmica que Paulo apresenta em Efésios 5. Devemos ser imitadores de Deus, andar em amor, tendo Cristo como referência. Se nós formos cheios do Espírito, isso vai transbordar, de tal maneira que as nossas relações em casa, elas serão moldadas por aquilo que a palavra de Deus diz que devem ser. O marido como alguém que ama sacrificialmente. O marido que ama sacrificialmente a esposa, ele não somente se torna o amparo da esposa, como se torna o modelo dos filhos. E quando o homem da casa é o sacerdote do lar, é a referência, é aquele que todos olham e dizem assim, nós temos um porto seguro nele, o lar é diferente. Tanto é verdade isso que existem ministérios hoje que se especializaram em fortalecer a espiritualidade do homem. Porque quando o homem é alguém de fibra dentro de casa, um padrão espiritual, a família, ela segue o exemplo dele. Então, o homem que ama a esposa de maneira sacrificial, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A mulher que é submissa ao esposo, como a igreja é submissa a Cristo. Os filhos que são obedientes aos pais no Senhor. E os pais que disciplinam os filhos, educam os filhos na admoestação do Senhor, dentro desse arranjo em que Cristo é o centro do lar, a família consegue experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Pastor, mas eu fiz tudo isso e meu filho, ele se desviou. Pastor, eu fiz tudo isso, mas a minha esposa me abandonou. Pastor, eu fiz tudo isso, mas meu esposo arrumou outra. Queridos, nós vivemos num contexto de conflito. Infelizmente, a vida não é uma ciência exata. Infelizmente, a vida não é uma ciência exata. Dentro dessa dinâmica toda, existe o livre-arbítrio. Os entes da família, eles escolhem se eles querem aquilo para si ou não. Num contexto ideal, num contexto em que existe essa submissão, por isso que tudo começa na submissão ao Espírito Santo, a Deus, ao desejo de ser imitadores de Deus. Se esse conceito ficar claro para cada um dos membros da família, o lar será um pedacinho do céu. E essa deve ser a nossa luta. Intencionalmente, eu, o cônjuge, os filhos, eles precisam ser levados a refletir no quê? Em ter Cristo como centro da vida, em ter a plenitude do Espírito Santo. Quando o altar da família está restaurado e o Cordeiro se encontra nele, os milagres de Deus acontecem. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos experimentar isso.
Eu espero que esse fim de semana que nós tivemos, esses 3 encontros que nós tivemos, tenham servido de alguma maneira para provocar reflexões, mas, sobretudo, para levar a mudanças. Eu gostaria de, nesse momento, orar por você, orar pela sua família. Eu não sei quais são as lutas que vocês enfrentam. Eu sei das minhas lutas. Eu sei daquilo que eu preciso crescer, daquilo que eu preciso melhorar. Eu gosto da frase do Martin Luther King, que ele diz assim: eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas eu também já não sou aquilo que eu era. E eu acho que esse é o caminho. Cada dia a gente dá um passo adiante, até que Cristo complete a boa obra que Ele começou em nós, até que nós estejamos no reino eterno. Eu gostaria de, nesse momento, me ajoelhar com vocês e entregar a família de vocês às mãos do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, eu louvo e exalto ao Teu nome, Senhor, pela oportunidade que eu tive de rever amigos aqui na igreja do Enocope, pela oportunidade de conhecer novos amigos e de passar esses 3 dias com os meus queridos irmãos aqui. Pai, o objetivo das mensagens, dos encontros que nós tivemos neste fim de semana é nós nos aproximarmos do Senhor e vivenciarmos os Teus sonhos para a nossa família. Nós precisamos ter o altar da nossa casa restaurado. Nós precisamos ter o Cordeiro no centro desse altar. Nós precisamos ser plenos do Espírito Santo para que a Tua vontade ocorra em nós. Pai, eu não conheço todas as lutas que neste momento estão no coração de cada família aqui, mas eu peço que o Senhor tome os Teus queridos, os Teus filhinhos, nos Teus braços de amor e de misericórdia. Peço que o Senhor dê a eles a paz, o discernimento, a plenitude do Espírito, para que vivam a transformação de que necessitam no seu lar. Pai, o maior desejo que nós temos é estar a salvo no Teu reino com a nossa família. Nessa caminhada, Senhor, ajuda-nos, para que naquele dia, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós estejamos todos em pé diante do Cordeiro para receber das mãos de Cristo a coroa da vida. Eu oro por casamentos que precisam ser restaurados aqui. Eu oro por filhos que precisam voltar para os Teus braços. Eu oro por pais que precisam conhecer o amor salvador de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que as nossas inquietações, que as nossas preocupações, elas sejam, neste momento, retiradas de nós. Eu peço que neste momento, a paz que excede todo o nosso entendimento, inunde o nosso coração, para que nós saiamos daqui na certeza de que nós tivemos um encontro vivo, real contigo. Estas bênçãos, Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, o centro, o eixo da nossa vida. Amém.